livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Item 79. Homães e os discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o Mestre lhe conferiu, todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mais é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazer. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. E assim vamos pedir ao nosso Pai, a espiritualidade amiga desta casa, que nos envolva na luz dessa doutrina que nos esclarece e nos orienta. Agradecemos aos benfeitores desta casa, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que está sempre presente em nossas vidas, nos guiando, nos fortalecendo, e que nós possamos nesta noite receber um pouco mais do Evangelho de amor e valorização à vida. Pedimos aos mentores desta casa, que incluem o nosso irmão Antônio, que vai fazer a exposição desse tema tão importante. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Boa noite. Obrigado aqui pela lembrança do meu nome para conversarmos esta noite. Este tema que eu escolhi com vocês, para muitas pessoas, é considerado um tema controverso. Na minha opinião, não é bem assim, pelo menos se nós atentarmos para o título que vocês deram à palestra: qual a visão espírita sobre o aborto. Então, se nós conhecemos a visão do espiritismo sobre o aborto, eu não vejo controvérsia. Controvérsia é algo duvidoso. As pessoas têm certa razão em alguns pontos, outros têm razão em outros pontos, mas se nós atentarmos para a visão espírita, não tem 2 opiniões. Então não há controvérsia. Entende? Controvérsia tem as outras correntes religiosas.
E aí, acredito que não tem religião alguma, ou materialista deles, é que tem controvérsia, não chega a uma toda a respeito disso. Nós não temos esse tipo de coisa. E também, se fosse simplesmente para nós aqui respondermos esta pergunta, essa palestra duraria 5 minutos. Não tem assunto para mais para frente. Se for considerar que o Espiritismo pensa sobre a visão do Espiritismo. Isso a gente responde aqui rapidamente, é só consultar aqui a pergunta 358, na qual Kardec questiona: constitui um crime o aborto voluntário, qualquer que seja a época da concepção? Esta pergunta, a resposta: há sempre crime quando transgredis a lei de Deus. Neste caso, a lei de Deus é o 5º mandamento, fala: não matareis. Então, a mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime, tirando a vida de uma criança antes do seu nascimento, pois impede a alma de experimentar as provas e que o corpo devia ser o instrumento. Então, acabou. Daí a visão espiritismo. O aborto é um crime contra a lei de Deus, porque transgride o 5º mandamento: não matareis. Agora, por que o Espiritismo é tão taxativo e afirma que isso é um crime, é um assassinato? Nós temos que voltar ao passado e vamos ter que ver como estava na época que o Espiritismo surgiu, trazendo esta opinião. Será que as sociedades daquela época também tinham esta opinião? Vamos pensar nas sociedades religiosas, nas igrejas cristãs, pelo menos. Não vou discutir as outras, que eu não conheço muito bem, mas vamos falar das cristãs. Até pouco tempo, eu vejo que cristãs diziam que a alma, ou seja, aquilo que dá vida ao corpo, dá ânimo ao corpo, anima o corpo, quer dizer, a alma, ela se junta ao espírito no momento do nascimento, que Deus cria a alma no momento do nascimento. Isso, quer dizer, dentro da barriga da mulher estava lá alguma coisa acontecendo, mas não era um ser vivo. Para as religiões da época, e até pouco tempo, essa vida começava na época do nascimento, assim que ultrapassava o canal vaginal. Saiu, Deus bota naquele momento uma vida. Então, o que a gente pode pensar das pessoas daquela época que queriam fazer uma coisa? Elas não tinham nenhum constrangimento religioso nem moral. Elas não estavam infringindo nenhuma lei moral, nenhuma lei religiosa, nenhuma lei de Deus. Então, temos que entender isso. Além dessas sociedades religiosas, havia as pessoas materialistas, que não acreditam em alma, não acreditam em Deus, não tem religião. É esses que só se baseiam na ciência. Se a própria ciência até hoje não sabe quando começa a vida efetiva do feto dentro do útero da mulher, naquela época muito menos. Então as pessoas que não acreditavam em religião nenhuma, não tinham Deus nenhum, também não tinham nenhum constrangimento moral nem legal para praticar os outros. Então, qual foi assim, o pensamento que veio nos trazer uma outra visão? Foi a doutrina espírita, nos mostrando que primeiro que existe um espírito e um corpo, e que este espírito se junta ao corpo não no momento do nascimento, como dizia as igrejas cristãs, mas no momento da concepção. Então, se o Espiritismo traz esta nova visão, dizendo que o espírito se une ao corpo no momento da concepção, no momento em que o espermatozoide atinge o óvulo e começa a gerar as primeiras multiplicações de células, ora, então naquele momento em diante já tem vida. Por isso que ele diz aqui: há sempre crime quando, olha só, então, constitui um crime o aborto voluntário,
qualquer que seja a época da concepção. Kardec não está nem discutindo se a concepção, se tinha havido outra concepção, já não pode mais, porque para o Espiritismo no momento da concepção toda a alma, o espírito, se juntou ao corpo, então tem vida, é um ser. Então esse pensamento é diferente dos outros pensamentos. Então a gente tem que entender desse ponto que leva as pessoas a fazer uma boa sem ter um constrangimento, a não ser o pessoal. A mãe, no fundo, ela tem um sentimento na relação àquele feto, mesmo que ela ache que o feto só vai ser gente, só vai ser vida, na hora que vai ser mesmo, mas ela tem alguma coisa, é hormonal até. Então, uma mãe que não fique traumatizada, abalada, isso é uma boa. Mas ela não tem nenhum constrangimento, nem religioso, moral e nem legal. É legal aqui no Brasil, porque o Brasil é crime. A lei brasileira considera crime. Acho que é uma boa. Não está discutindo aí a lei brasileira se tem vida desde a Constituição, a lei não discute isso. Está lá para ser cumprida. Então, essa é a visão que nós temos e o Espiritismo dá para nós. Nós não temos dúvida nenhuma, não temos uma controvérsia. É simples assim. Se alguém nos perguntar, nós espíritos, o que nós achamos do aborto, eu vou dizer assim. Só há uma exceção para a psiquiatria do aborto, que é quando o Kardec diz: no caso da vida da mãe estiver em perigo, se no caso que estiver a vida da mãe em risco por causa da gestação, então os espíritos respondem: é preferível sacrificar o ser que ainda não existe ainda, como vida plena, do que sacrificar a mãe. Ou às vezes até os dois, né? A mãe se tiver em quinto, sexto mês, a mãe morreu, o feto não sobrevive. Então, acontecendo isso, então, tem que optar a óbice pela vida da mãe. É a única exceção. Não existe exceção para neném anencéfalo, para problemas de doença qualquer, se foi de estupro, não há exceção. Para o Espiritismo não há exceção. Mas a lei brasileira diz que se for estupro, pode fazer o aborto. Isso é problema da lei brasileira. Então, estamos discutindo aqui que acha que eu tenho. Não, mas o Tribunal Superior acha, o Tribunal acha que os fetos anencéfalos, a mãe pode abortar porque a criança não vai ter sobrevivido. Isso é problema da lei, não é problema do Espiritismo. Para o Espiritismo, só há essa exceção. Então nós estamos aqui discutindo para nós espíritos e para nós eventualmente amanhã precisarmos dar uma resposta a alguém nos perguntar o que nós achamos, vocês têm que se responder desta forma: é crime, exceto se tiver em risco a vida da mãe. É como se você também matasse alguém em defesa própria, ou defesa da sua mãe. Alguém vai atacar sua mãe com uma arma e tal, você vai, briga e mata a pessoa. Você vai defender a sua mãe. Isso não é crime, nem na lei comum. É legítima defesa sua de terceiro. Então, isso é igual. É a única exceção. Agora, o que acontece na nossa sociedade hoje? O que está acontecendo hoje? Não vamos discutir aquela sociedade da época do livro dos espíritos. Vamos discutir hoje o que acontece. Vou trazer aqui alguns exemplos para vocês pensarem. Outro dia eu recebi uma postagem no WhatsApp, alguém fazendo a pergunta: será que se a barriga das mulheres fosse transparente, elas teriam coragem de fazer uma aborto? Vendo aquela sementinha crescendo, ela está olhando aquilo crescer. Será? Não sei, eu não sou mulher, não posso falar, mas eu vivo encafifado. Mas a natureza não quis que a barriga da mulher fosse transparente, então nós vamos ter que usar outro artifício, não é? Vocês veem como é engraçado. A nossa lei é complicada. A
vocês que, se por acaso algum de vocês for uma praia, tiver ali na areia, algum ninho, local das tartarugas, resolve, gostam dos ovinhos, para depois, vocês já viram vários filmes disso, aquelas tartaruguinhas quebram o ovo e saem nadando até a praia. Se qualquer um de vocês pegar um ovo daquele e apertar, destruir, vocês vão presos. É crime, pela lei 9.605 de 1993. É crime. Por quê? Porque vocês estão tirando a vida de um embrião de tartaruga. É crime, porque a lei considera que ali, naquele ovo, tem um embrião de tartaruga que vai virar uma tartaruguinha. Não pode matar. Agora pode matar um embrião de gente. Eles estão pedindo no Supremo Tribunal Federal autorização para matar embrião de gente. Eu não sei qual é a coerência que há nesses discursos, como eu falar, não quero falar de política, não é o tema, mas só quem tem condições de levantar esses assuntos são os políticos. Não sou eu nem vocês que têm condição de tirar esse assunto. Partidos políticos entram no tribunal, no Tribunal Federal, pedindo que eles permitam que possam fazer o aborto até a 12ª semana. Aqui tem uma DPF 442, enviada por um partido político. Depois eu digo sempre, vocês têm que estar atentos antes de votar para saber em quem vocês estão votando. Porque depois eles falam na hora da eleição e depois vão lá e fazer outra. Tem muita gente que votou neste partido que com certeza não apoia o aborto, mas votou neste partido. Então, é bom prestar atenção na hora de escolher. Selecione bem. Os temas que são sensíveis, vocês, pena de morte, aborto, então, selecione. Esse partido não serve porque é a favor disso, eu sou contra, não vou. Vou ficar atento. E está para votar agora. Está para votar agora. Então, vocês imaginam a incoerência. Não pode destruir um embrião de tartaruga, mas vai poder destruir de gente. E quem garante que esse não? Porque até a 12ª semana ainda não há vida, segundo a ciência. Que ciência é essa televina? E a partir da 10ª, porque a parte neurológica só começa aí. Quem garante que não é em 1 semana e 6 dias? Quem que vai garantir que a 12ª semana de gestação corretamente? Ele não garante quando vai nascer. Ninguém garante. E tem até às vezes o coraçãozinho fica batendo, né? 30 e poucas semanas, será? Ninguém garante, ó. O médico dá uma estimativa. Aí o fulaninho já vai nascer com 6 meses, 7 meses, 8 meses. Então como é que pode garantir que a vida só começa na 12ª semana? Isso aí é desculpa para pessoas que não têm nenhum pensamento religioso, só pensam no interesse material, justificar o cometimento deste crime. Então nós não podemos marcar nessa. Nós temos que ter a nossa visão espírita. Eu vou citar para vocês também que alguém que não é espírita, a Madre Teresa de Calcutá, ela falou assim: numa sociedade que permite que as mães matem seus próprios filhos dentro do seu próprio ventre, como é que vai querer impedir que as pessoas se matem umas às outras? Como é que uma sociedade que permite, é legal, a mulher resolve, ou como na Colômbia, que ela botou uma lei permitindo o aborto até o 8º mês. Então, essa sociedade permite isso, ela vai se reclamar de alguém que joga uma bomba dentro de um banco, dentro de uma escola, ou que os traficantes matem uns aos outros, ou que haja guerra. Você vai reclamar disso se você permite isso, que uma mãe mate seu filho dentro do seu próprio ventre. Mas a Teresa de Calcutá ele está com essa dúvida. Então é só isso para que a gente reflita sobre as nossas escolhas. Antônio, deixa eu fazer uma pergunta. E a pessoa que fez o aborto? Aí tem aquela pessoa que fez o aborto porque ela não tem esse conhecimento, que ela ainda tem um conhecimento
precário, dizendo que realmente a ciência diz que não tem vida, e aí ela se sente protegida, vamos dizer assim, nesse sentido, para fazer o aborto. Como exatamente a doutrina espírita, e aquela que tem, por exemplo, eu tenho o conhecimento da doutrina. Você está falando na hora certa. Porque qual é o tempo da palestra aqui? Você falou 40 minutos. Nós estamos com 20. A segunda parte da palestra é 10. Então tá certo. Por quê? Estou dando a visão espírita. Agora tem a visão espírita, dá para nós, espíritos, como temos que lidar com as pessoas que fazem o aborto. Mas isso vale não só para quem faz o aborto, para quem comete adultério, para quem comete um assassinato, para quem usa droga, para qualquer um que tenha feito algo indevido, qualquer um que tenha um vício. Porque todos nós aqui, encarnados, estamos cometendo erros toda hora, todos os dias. Pode ser uns muito graves, outros não tão graves, mas não tem ninguém que pode dizer, eu não cometo, estou isento de pecado. Jesus perguntou, para tirar da mulher adulta, quem não tem pecado que tire primeiro a pedra. Ninguém teve coragem de tirar a pedra, porque todo mundo sabe que tem seu patrocínio duvidoso. Então nós temos que saber lidar com essa situação. Então o que eu tenho hoje em dia me ativo em divulgar esse tipo de pensamento? Veja bem, uma coisa é nós lidarmos com especificamente o caso do aborto, o caso das drogas, o caso do adultério. Uma pessoa cometeu esses crimes. No caso do aborto é um crime, no caso da droga é um vício, do adultério é uma atitude inconveniente, digamos assim. Uma pessoa cometeu, mas qual é a nossa atitude com relação a ela? A mesma que Jesus teve com a mulher adúltera. Não temos que condenar ninguém, nada. Fazer o que Jesus fez com ela. Alguém te condenou? Nem eu. Vai e não peque mais. É isso que eu tenho que fazer. Porque a pessoa que está cometendo um crime, que está num vício, ou em atitudes inconvenientes, ela é uma pessoa que necessita de ajuda. Porque se ela estivesse bem, ela não cometeria isso, gente. Se ela tivesse uma vida equilibrada, tudo certinho, a parte, ela tivesse instrução moral, tivesse aprendido, tivesse frequentado aqui, aprendido sobre o amor, ela não fosse fazer aborto. Mas ela não teve isso. Então ela está precisando de ajuda. Então cabe a nós apoiarmos a pessoa. Nós não vamos apoiar a atitude da pessoa. Santo Agostinho falava isso. Tem um filósofo que depois parafraseou. Que nós temos que combater o pecado, não o pecador. Nós temos que ter uma luta contra o pecado, contra o vício, não contra aquele que faz isso. Porque ele é um ser humano como nós e nós estamos sujeitos a fazer coisas e coisas piores. Então nós temos que ter amor, condescendência, indulgência com a pessoa que cometeu esse deslize. É a nossa obrigação falar, olha, não foi uma boa, pegou mal, você fez isso. Não faça mais. Você aprendeu que isso não deve, não faça de novo. Você está com esse vício, o vício. Não fosse trabalhar, não volte. É como Jesus fez com o adulto. É essa atitude do Espírito e do cristão. Nós aprendemos com Jesus isso. Não é no Kardec, não é Jesus que não deu essa orientação. Então, essa é a nossa atitude com relação a essas pessoas. Mas aí tem um outro tipo de pessoa, esta sim, merece nosso combate. E no caso que nós temos aqui, se for envolvido com política, merece a nossa total execração. É a pessoa que incentiva isso. Porque uma coisa é a pessoa errar e cometer um erro. A pessoa errar e adquirir o vício das drogas. Agora, quem tem que ser perseguido por nós é quem incentiva quem usa droga, quem incentiva o uso da droga, quem incentiva o aborto, que leva para o Supremo Tribunal um pedido que ele libere a aborto até a 12ª semana. Essa gente aqui é perniciosa. Não é a mulher que faz o aborto, nem o garoto que está usando droga. Ele é uma vítima também, ela é uma vítima de circunstância da própria ignorância. Mas a pessoa que vai para a televisão fazer
sobre liberação das drogas, sobre o uso de drogas, dizer que droga não faz mal, como o médico famoso dizer que droga não fazia mal, ou vamos para discurso político na época de eleição, dizer que vai propor liberação de droga, que vai propor liberação de aborto. Essas pessoas aqui têm que merecer nossa indignação. Nós não podemos pactuar com esse tipo de gente. Isso é que nós precisamos ver. Ah, mas ele faz muito a caridade, esse partido faz isso, faz aquilo. Não importa. Não importa. Se ele faz esse tipo de apologia, não serve. Não é para espíritos, não serve para ninguém. Infelizmente, há pessoas do nosso meio espírita que lutam por esse tipo de gente. Ah, porque são assim, se preocupam com isso, com aquilo. Tá bom, porque ninguém é 100% ruim, claro. Todo mundo, igual que seja, tem o seu lado bom, mas o seu lado bom tem tão escurecido por essas causas que eu digo sempre. Isso é pênalti, é falta na área, não tem alternativa, não tem desculpa. Mas não tem que chamar o barco de decidir, é pênalti, acabou. Porque não podemos pactuar com isso. Porque essas pessoas estão proliferando, não é no meio espírita, não é no Brasil, é no mundo inteiro. Vocês têm notícia do que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa. Como é que está? Porque as pessoas estão dando bola para aquilo, aplaudindo. Não, isso é modernismo, isso é progresso. Vocês escutam isso, isso é progresso. Então nós temos que ter essa distinção. Todo amor, todo carinho, toda ajuda à pessoa que comete um erro. Agora, quem que incentiva o erro, faz apologia do erro, merece todo o nossa execração. Não podemos ficar com esse tipo de gente. Porque eles não, porque se eles, como ela falou aqui, se eles cedem isso, e nós cedemos junto, nós não temos moral depois para reclamar de fazer isso, mas não que eles vão fazer de errado. Eles não vão se limitar nisso, não. Vão fazer outras coisas erradas também. E nós vamos ter que admitir que nós pactuamos com eles nisso que nós éramos contra. Não é assim como eu achava que não tinha nada demais. Não, a gente sabe que tem muita coisa demais sim no amor. Agora, nem sabe. Então não podemos pactuar com isso. Então o Espiritismo nos recomenda que nós demos todo o apoio à pessoa que cometeu esse erro. Mas me recomenda que nós não pactuemos com aquele que incentiva. Eu não trouxe aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem uma passagem lá, no capítulo 18, se eu não me engano, vamos chamar um pouco dos escolhidos, que aparece Jesus e diz assim: aquele que cometer crimes contra essa lei que ele pregou, a lei do amor, etc., ensinar as pessoas a cometer esses crimes, sofrerá aquelas sanções que ele falava, nas trevas de terror, aquela história. Ele coloca lá junto. Você está comigo aí? Aqui está falando que quem segue a lei de Jesus é o homem que faz a casa sobre a rocha. Então vem chuva, vem tudo, e a casa não cai. Aquele que não segue as palavras de Jesus é o homem que construiu a casa na areia e veio a chuva, tormenta e destruiu a casa. Então ele diz: aquele que violar um desses menores mandamentos, ou seja, quem infringir qualquer dos menores mandamentos de Deus, seja, decálogo de Moisés ou o que Jesus trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você mesmo, qualquer um que violar isso, e que ensinar os homens a violá-lo, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Então, aquele que ensinar as pessoas a violar os mandamentos será considerado o último no reino dos céus. Então, não é só o cara que comete. Esse ainda tem consideração, porque ele se fez uma vez, ele vai ser perdoado, vai ser ligado com ele. Agora,
pessoa não amou aquele futuro do bebê que ia nascer. Não está quanto que é automático. Então, Os médicos também, né, que fazem, né? Então não está As clínicas médicas, esses médicos que fazem. Esse pessoal todo não está cumprindo a lei de Deus. Não está. Quem não cumpre quem? Como é que é chamado quem é contra aquilo que Cristo ensinou? É o anticristo. Vocês estão perguntando, não é o anticristo, quem é? É o anticristo aí. Se não é o próprio, é um agente do anticristo, porque não é possível. Se o cara prega algo contra o que o Cristo disse, ele é contra o Cristo, é contra o Cristo, não é o anticristo. Uma pergunta, no caso do aborto, né, sendo concretizado, esse espírito que estava, ele sofre com essa rejeição? Como assim, com a restrição? Porque assim, a mãe comete o aborto, aí o espírito retorna ao plano espiritual. Aí vai fazer cada caso é um caso, porque nada acontece sem ter um motivo anterior. Não, mas no caso do aborto proposital, Tudo bem. voluntário. É a mesma coisa, ninguém se leva a bala perdida sem ter um motivo antes. Nós não estamos aqui para discutir, julgar o que leva alguém para passar por uma determinada prova drástica. Como diz aqui, esse espírito que tem, ele precisa passar por aquele trauma de ser abordado. Isso é um trauma para o espírito. Ele está achando que vai nascer e assassinado. Da mesma maneira, um adulto está achando que vai viver e assassinado. Não cabe a nós aqui excluir e saber o motivo que ele fez antes da encarnação, tudo bem. Mas ele deve ter feito algo para merecer isso. E no caso, quem provocou o aborto é o agente do escândalo, que ele também disse Jesus. Ai do mundo por causa dos escândalos. Que os escândalos, há escandalidade viva. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Aquele espírito tinha que passar por aquilo. Agora, aquele que provocou aquele escândalo é que vai estar assumindo a consequência daquele ato. Mas então se a mãe não fizesse o aborto, ele não seria abortado? Mas ia acontecer alguma outra vez, algum aborto natural, ou passar para outra encarnação? A pessoa tem que dizer assim, se esse espírito tem que passar por isso, é problema dele, com a lei de Deus. Eu não vou meter nessa disputa entre Deus e Deus. Por mim ele fica aí. Mas ele tem que passar por problema dele, não é comigo. Ele que vai buscar outra mãe, não sei aonde, nasce de novo, não sei o quê, não vai ser comigo. Eu não vou entrar nessa. Essa é a nossa atitude. Mas o fulano tem que passar por isso. Esse assunto dele com a lei de Deus. Eu também conheço, eu não vou ser o carrasco. Eu não vou ser carrasco de ninguém. Mas você não está cumprindo a lei? Eu não estou cumprindo a lei com toda satisfação. Porque estou recusando o que eu tenho. Eu fiz essa pergunta porque no trabalho de Minas Gerais, nós atendemos um espírito que a princípio se apresentou como uma criança, né? E depois, conforme foi decorrendo o esclarecimento, aí ele disse que ele estava perseguindo uma mulher, porque aquela mulher se comprometia em recebê-lo e desistiu, e ele voltado estava querendo cobrar, estava assediando esse espírito encarnado. Então, assim, ainda tem talvez essas consequências, né? Porque se não for um espírito tão esclarecido que tem esse entendimento de que ele precisava passar por isso, ainda pode causar esse espírito de É novo. uma situação extremamente complexa, justamente por isso. A gente não sabe o que aquele espírito precisa passar. Não sei. Eu não sei qual é a ligação dele com aquela mãe. Vocês têm alguma ligação do passado? Possivelmente tem. Ele não tem ideia daquilo, nem a própria mãe dele. Então, não cabe a ela nem a ninguém decidir se eu gosto daquele. Mas ela não pode ter um filho. Eu sei que, gente, são 300 mil motivos para fazer um aborto. Ninguém faz um aborto, tem que fazer hoje. Está chovendo, não vai dar praia, vou fazer um aborto. Não existe isso. Não existe isso. Se a pessoa vai fazer, está num problema sério. A pessoa está numa dificuldade. Por isso que eu digo que ela tem que ser apoiada. Se ela não conseguiu ter força suficiente para resistir, sabendo que vai enfrentar depois que nascer consequências terríveis, cada caso é um caso, mas são consequências às vezes dramáticas.
sou de parlamentares evangélicos, e vejo quando sou parlamentar pastores aí, aí botando quando vão lá nessas discussões no Congresso, no Supremo Tribunal, se contra isso. Então, eu acho que é injustiça. Tem muita gente apoiando essa nossa tese. Não, acho que essa palavra que você usou é muito importante. Não criticar, não. E sim apoiar o irmão que está precisando. Realmente, a pessoa está doente, ela está precisando de um apoio. Essa parte da nossa, né, tanto da evangélica como parte dos espíritos, né? Apoiar, abraçar o irmão, né? Não chegar e julgar, você matou você. Ele está precisando de ajuda. Todo mundo comete seus deslizes, seus enganos. Se não sou eu, você é meu filho, você é minha filha, meus netos. Está todo mundo sujeito a cometer. Então, a atitude nossa, por mais que nos doa muitas vezes, a pessoa que cometeu isso, muitas pessoas que eu conheço, amigos meus, têm neto, tem um filho que foi muito droga. Tem. Então, essa pessoa, no caso do rapaz, tem que ser apoiado, porque ele tem que sair disso, na boa. Não é punido. A menina, se fez um aborto, tem que ser punida, apoiada, tentar de uma forma ajudá-la. O que eu friso a vocês é isso. E uma coisa é você apoiar a pessoa que passou por essa circunstância, até como ela disse aqui, por falta de conhecimento. Até por conhecimento também, acho que é isso. Cada um está parado, até para evitar que faça de novo. Agora, aqueles que incentivam, batem palma, fazem propaganda, não merecem de nós nenhum oi. Oi, não tem oi para você, meu. Não tem. Muito menos meu voto. Na boa. Não venha me pedir voto, não venha com essas conversas, que eu quero distância. Quando pensei assim, eu não quero tornar isso aqui uma palestra política, eu estou escolhendo um partido A, B ou C, que tem todos eles têm isso. Não é bom a gente ficar só extremo, não é ser escolher um para isso que todos são assim. A gente também se dá conta de uma situação. Não é só a mulher que faz aborto, o homem também pode provocar. Mas ele faz parte daqueles que incentivam. Por exemplo, o homem, a gente se é universal. E a gente tem uma grande obrigação de ensinar, primeiramente, nossos familiares, para que isso não ocorra. Porque, até vou dizer uma coisa, se o passado poderia me condenar. Eu tive namoradinha e fiz. Que Deus, agora eu não faço nunca mais, ensinei minhas filhas a não fazer. isso aí. É o que eu estou dizendo, eu estou falando genericamente. Nós temos que fazer com todas E eu culpado. muito mais para aqueles que convivem com a gente, que nós estamos lá para ensinar, vocês estão aqui para aprender a visão espírita. Com certeza vocês estão interessados nisso para passar para frente. Passar, porque eles não convivem, no caso dos homens, estão divididos desses que falam, incentivam e financiam. Eu sou homocêntrico, e às vezes também vai levado pelas circunstâncias também. Nós somos maldade, mas vai levado pelas circunstâncias, pela ignorância, então também vai merecer de nós uma solidariedade por ter cometido um erro. Mas ele não pode ficar sendo incentivador desse tipo de atitude. É só isso que eu queria que ficasse para aqui, essa distinção. Porque muita pessoa pode pensar, contra o aborto eu vou condenar quem faz. Não é isso. Eu não condeno quem faz, eu condeno quem incentiva a fazer. Bom, eu espero que isso tenha esclarecido para vocês que a doutrina espírita pensa a respeito. Na realidade, não é a doutrina espírita que diz aqui, é a visão da doutrina espírita que vocês ouviram. Vocês ouviram a visão do Antônio de Pádua. Com base no que o Antônio de Pádua estudou da doutrina espírita. Da doutrina espírita, só aquela parte que eu li as respostas do livro dos Espíritos. As outras coisas são conclusões minhas. São minhas conclusões com base no que está aqui. Eu falei rapidinho, eu resolvi o problema. Os outros 35 minutos de palestra é a minha opinião. Se ela foi boa para vocês, fico feliz com isso. Se não foi, espero outra oportunidade
E é muito importante quando a gente estuda o Evangelho, nós estamos estudando, que vem e tem o conhecimento, quão importante a família faz parte, estar neste momento com muitas jovens que ficam grávidas, muito jovens, e aí acabam pensando o primeiro pensamento é o aborto, né? E aí é muito importante a família agora, nesse momento, acolher, estar junto, participar, fazer com que ela entenda que tem uma família ali para apoiar, que não há necessidade de fazer isso, né? Então isso é muito importante mesmo. E aí depois vira umas doçuras na nossa vida, né, Ritinha? Não viram as coisas gostosas? 3 aninhos. Muito bom mesmo. Ó, viu? Então, mas aí foi muito bom. E é só felicidade, gente. A gente passa uns perrengues na vida, mas depois é só felicidade. É só lembrar das palavras ditas, né, na leitura inicial, de colocar o mas na frente de Jesus. Mas Jesus vai nos amparar, né? Exatamente. E vai dar tudo certo. Exatamente. A espiritualidade de Deus, Jesus nunca vai deixar a gente desamparado, porque se aconteceu, como o próprio Antônio falou, aquilo estava programado para acontecer de alguma maneira. Então, nada é por acaso, o acaso não existe. Então, é isso aí, a gente seguir confiante, caminho, né? perseverar, ter fé, que tudo se ajeita, né? Então, meus amigos, agora eu vou dar os nossos avisos da semana, né? Daqui da nossa programação. E depois dos avisos nós vamos fazer a nossa prece. Depois da prece tem um passe. O passe não é obrigatório, somente para quem quiser. Quem não quiser, fique à vontade. E depois, na saída, tem ali na recepção a água fluidificada também, os copinhos também, que não é obrigatório, só para quem quiser, tá? Todas as terças-feiras nós temos a palestra às 2h30 da tarde e às 7h30 da noite. Às 7 horas nós temos a irradiação. Quem quiser deixar o nomezinho, é só falar com a Senilda, seu Paulo, Lícia, Laércio, que podem orientar onde deixar o nome, tudo direitinho. Lembrando que quem deixar o nome e também quem tiver pelo Instagram quiser deixar, é só colocar aí pra gente, que a gente coloca aqui na irradiação. Mas muito importante é lembrar que quem colocar o nome deste horário às 7 horas da noite está sintonizado, fazendo uma prece junto conosco, tá? Para que não seja só para a gente fazer, todo mundo junto em prol daquela pessoa, daquele irmão que foi colocado o nome, né? A recuperação daquele irmão. Na quinta-feira nós temos o artesanato 2 horas da tarde e às 7h30 da noite nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aos sábados nós temos o bazar, que começa às 9h30. Nós temos a evangelização infantil, que começa de 9 horas até às 11h30. De 11h30 até meio-dia nós temos um outro estudo aqui na casa, que é do Livro dos Espíritos, alternado com a Gênese. Então, um sábado é o Livro do Espírito, outro sábado é a Gênese. E aí, ao meio-dia, até 1h, começa a nossa Mocidade Espírita, tá? Estamos sempre fazendo a campanha de alimentos, que é muito importante para nós. Quem puder fazer a doação, entrar em contato, falar comigo, falar com a Senilda, que estamos à disposição para dar todas as orientações sobre os alimentos que são necessários, como é essa campanha, quantas famílias que nós estamos fazendo essa assistência, como é feita a entrega. É só entrar em contato comigo ou com a Senilda, que a gente explica direitinho. São poucos alimentos. Nós fizemos esse mês uma compra no supermercado Açaí, e a compra dos alimentos
chega a R$30. Então, quem puder ajudar, estamos precisando dessas doações, tá bom? E aí também, quem quiser dar de forma avulsa, tem uma cestinha ali na recepção, tá ali com o nosso irmão. É só chegar, colocar um quilozinho ali dentro e tá ótimo. Quem não puder fazer a doação por alimento, quiser fazer por um valor, é só entrar em contato também, ou pelo direct, ou falar comigo ou com a Senilda, que a gente recebe o valor, tá? É isso. Mais alguma coisa? Esqueci? Alguma coisa? Não, que ainda bem, né? Eu sempre esqueço, né? Hoje foi tudo, né? Então vamos fazer a nossa prece? Vamos conversar agora com o nosso Pai Maior, com o nosso irmão Jesus Cristo, para agradecer. Obrigada, Senhor, obrigada, irmão, por esta noite, pelo nosso irmão Antônio, que veio até aqui nos trazer com as suas palavras esse entendimento tão importante para nós, que nós possamos levar para o nosso entendimento interno, para a nossa família, para aqueles que chegarem até a gente, que a gente possa propagar cada vez mais esse amor que Jesus veio trazer para a gente, as leis naturais do nosso Pai Maior, para sempre a gente ter em mente que nós temos que amar o nosso irmão, desejar o bem dele, estar sempre em prol da ajuda do nosso irmão. Isso é muito importante. A doutrina espírita nos ensina muito sobre esta questão que faz com que possamos estar sempre na caridade. Queremos que essa energia, essa luz que se fez nesse momento possa estar envolvendo a todos nós, que nós possamos levá-la para os nossos lares, nossos familiares, para o nosso local de trabalho, para a nossa vizinhança, que ela também se propague por todos, a nossa vizinhança aqui, por todo o bairro, pela nossa cidade, que possa envolver o nosso planeta. Obrigada, Pai. Que assim seja, graças a Deus.